Olá, esse vídeo é outro vídeo especial, a semelhança daquele que nós fizemos do Plutão em Aquários. Então eu peço desculpas para você se eu não respeitar os 5, 6 minutos não, mas é um assunto também muito importante e muito atual, né? A gente já ouve muito falar, principalmente no meio empresarial, o sair da caixa, né? Sair do lugar comum, né? Você conseguir sair da acomodação, tá certo? Muitas pessoas até usam a expressão de despertar e coisa e tal, né? Ou seja, o que acontece? Né? Jung, ele falava, né, que o normal é medíocre, né? O que é o normal em estatística, né? Falando em estatística mesmo, o normal é aquilo que a maioria esmagadora das pessoas faz. Ou seja, é o medíocre, né? E se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente precisa, de fato, sair do normal. Tem que sair do medíocre. Bom, e o medíocre, como eu falei, em termos de estatística, é a massa. Então, quando você começa a querer sair fora, né, você começa a destoar, né, e você tem que fazer um esforço, porque é muito fácil você ir com a manada, né, você seguir o fluxo da grande maioria das pessoas. E você ser diferente é nadar meio contra a correnteza, nesse caso, certo? Então, exige um esforço maior. Porém, se a gente quer crescer, a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente tem que mudar, né? Ué, se você continuar, a coisa continua. O filme você já conhece, certo? É trocar 6 por meia dúzia. Então você tem que fazer um esforço. Então, normalmente, o que as pessoas sentem, né? Olha só a imagem, essa imagem da esquerda, olha. A gente se sente como esse homem aí sentado na cadeira dentro da caixa, né? A caixa, ela representa o quê? São os dogmas, os preconceitos, sabe, as tradições, as cobranças, as expectativas, externamente falando, mas internamente elas estão introjetadas na forma de valores, de hábitos, culturas, né? Medos, coisas que a gente chama normalmente de paradigmas ou de crenças limitantes, tá? Então, você sair da caixa é você enfrentar esses paradigmas, essas crenças limitantes, né, que nos impedem, né, como na imagenzinha do homem levantar. Então, começa assim, olha a imagem no centro aí. Primeiro, ele tem que começar a querer olhar fora da caixa, né? Saber que existe um mundo fora da caixa. Essa expressão sair da caixa, ela é uma expressão atual que tem muita relação com o mito da caverna de Platão, né? Se você não sabe, procura saber, é muito interessante, o mito da caverna de Platão, tá? Então, para você sair fora da caixa, primeiro você tem que botar o olhinho de fora, falar, opa, eu quero saber, tem alguma coisa diferente, porque o que eu já fiz, eu já sei, eu sei onde vai dar, não vai mudar, é sempre igual, então, peraí, eu quero pensar, eu quero viver de uma forma diferente, e ousar fazê-lo, né? Então, quando você ousa, aí é que nem essa menininha aí, a criança, né, que sai da caixa, a gente se sente como jovem, a gente fica entusiasmado, a gente tem que ter essa coisa da criança de experimentar o diferente. Porque aquilo que você já conhece, você já conhece. Ué, não vai ter nada novo que você já conheça. O novo é diferente. Então, você tem que encarar, né, esse novo como uma criança, com a ousadia, com a simplicidade, com a abertura, sem preconceito, sem paradigmas, sem crenças limitantes, né? E aí sim, você pode encontrar a felicidade, a alegria, né? De algo realmente diferente do que aquilo que você já vivia. Muito legal, né? Então, hoje, muita gente fala dessa história de sair da caixa, pensar de forma diferente, né? No mundo corporativo, no mundo das empresas, isso está sendo muito usado, gente, muito, muito. Por quê? Porque é inovação, a gente precisa de gente diferente, não é pensar do jeito antiquado, né? A gente tem que andar para frente,
Nós estamos na era de Aquários, então nós precisamos olhar com outros olhos, tá certo? E aí entra algumas questões. Por exemplo, paradigmas que a gente tem, ou baseado em dogmas sobre verdade, né? Então nós vamos ter que questionar a verdade, não tem jeito. A gente tem que questionar algumas verdades. E essas verdades são muitas vezes inabaláveis, né? Então é coisa que faz parte da estrutura da pessoa. Então sair da caixa é muito fácil. Agora, sair de fato não é tão simples assim. Não é tão simples assim, tá? Olha só, quando a gente fala de verdade, por exemplo, no centro, por exemplo, está esse cilindro, né? Que em tese vamos colocar como sendo a nossa verdade. Porém, dependendo do ângulo que você vê, sabe, esse cilindro parece um quadrado, ou do outro ângulo ele parece um círculo, uma esfera. É a única verdade. É a verdade que está ali. Só que depende do ângulo que você vê, a verdade é diferente. E aí começa a briga. Não, a minha verdade está certa. Não, a verdade é um círculo. O outro fala, não, a verdade é um quadrado. E, gente, tem guerras por causa disso. Guerras, inclusive de religiosos que pregam o amor. Quando a gente fala de verdade, a gente lembra muito de Deus, né? Mas o problema é a concepção de cada pessoa dessa verdade. Existe uma outra ilustração, que é essa aqui, ó, que seriam os cegos e o elefante. Ou seja, você põe aí, no caso, 4 cegos e aproximam eles do elefante. Um vai estar na frente, pegando a tromba, o outro vai estar atrás, pegando o rabo, o outro vai estar em cima, o outro vai estar embaixo, às vezes pegando a pata, a barriga do elefante, né? E cada um vai descrever o elefante. O que é o elefante? O que é a verdade, né? E não vai bater. Não vai bater as descrições. Eles tiveram acesso à mesma verdade. A descrição não vai bater. Eles podem se engalfinhar, se matar, desmerecer o outro. Percebe? O que acontece de fato é isso aqui, ó. Quando você sai de uma caixa, você fica feliz, fica satisfeito e você vai perceber depois, com o tempo, que você está dentro de uma caixa maior. Não dá para sair direto, gente, não existe isso, tá? Até porque nós precisamos das caixas. Nós precisamos dos paradigmas. Nós precisamos das crenças limitantes. Um exemplo muito simples. Eu aqui falando com vocês, eu estou falando em português. Não estou falando em alemão, em chinês, hebraico, espanhol, italiano. Não. É uma caixa. Percebe? É uma limitação. Mas para você entender, eu tenho que estar falando em português ou em alguma dessas línguas. Você entende? Para eu estar falando aqui com você, eu preciso da minha imagem. Teu nome, professor Juarez, né? Sexo masculino. É uma caixa. É uma caixa. Para a gente interagir aqui no plano físico, a gente precisa de caixas, a gente precisa de parâmetros, a gente precisa de alguns paradigmas. Eu preciso estar usando roupa. Se eu tivesse nu aqui, você não ia nem prestar atenção. Falar que cara louco, esse cara é maluco, está viajando na maionese. Entendeu? Então, as caixas são necessárias até certo ponto. E aí a gente pode ir saindo de uma caixa muito apertada, que está limitando a gente, para uma caixa maior. Na verdade, a gente costuma falar que o acesso à verdade são como as camadas da cebola. Você tira uma camada, aí você fala, pô, beleza, tirei a camada, resolvi, né? E você começa a perceber que existe outra camada a ser tirada.
o importante nesse processo todo é o processo, é você entender, né, exatamente essa ideia de ir retirando camadas. Não existe, eu saí, libertei, saí da caixa. Não, você sai de uma caixa maior, né? Aí depois você percebe que aquela caixa maior está te apertando, né? Ou seja, você continuar expandindo a sua consciência. Expandindo a sua consciência. Ok? Bom, na verdade, não é bem assim. Isso aí que eu estou colocando é uma questão didática para a gente entender. Né? É mais ou menos assim. Tá? Veja, isso aí é como se fosse um labirinto, na verdade, 3 labirintos, certo? Que são, que tem as camadas como se fosse da cebola, mas são espirais. Olha só. Olha o pulo do gato do espiral. Né? Por quê? Porque o círculo é fechado. Então, você sai de uma camada, você estaria preso dentro de outra. Mas, na verdade, a gente não está tão preso, não. Se a gente perceber, é uma espiral. A gente continuando caminhando, a gente vai, sabe, ver, às vezes, a mesma coisa em várias camadas diferentes, em várias visões, ângulos de visão diferentes. A mesma coisa, né? Que seria a verdade. Tá? Então é uma grande ilusão, é um paradigma, é uma caixa, né? É uma crença limitante você achar que você vai sair da caixa e saiu, acabou de uma vez. Não é assim que funciona. Né? Isso me lembra muito aquela música, como é que chama do cantor? Esqueci. Ele foi ministro aí da educação, né? Que é o Se Eu Quiser Falar com Deus. Né? Olha, em tese, né? É só a pessoa, é uma coisa bem a imagem que vem é aquela Padmasana, né, no hindu, né? Você senta com as pernas cruzadas, com a mão aqui, né? Faz um om, né? E você fala direto com Deus. Isso é possível? Eu imagino que sim. Acredito que teve gente que conseguiu? Sim, sim, sim. Né? Porém, é simples? Não. Absolutamente não. É que nem você falar, não, eu vou falar com o presidente da República. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de vereador, não preciso de prefeito, não preciso de deputado, não preciso de senador, não preciso de ministro nenhum. Eu quero falar com o presidente, eu vou lá e falo. Tem gente que consegue? Sim, consegue. Consegue, a gente está cansado de ver. Né? Ele está num evento, ele está passando na rua, ele para, conversa com as pessoas. É possível, sim. Mas você tem certeza que você vai conseguir? Não. Não tem. Né? Da mesma forma, né? É um pouco mais difícil a gente falar com Deus. Mas, né? O caminho místico, né? Ele é bem isso, sem intermediários. Né? Ele vai buscar falar direto com Deus. Primeiro, não tem certeza se vai conseguir. Ele pode passar a vida inteira e não chegar lá. Né? Segundo, que ele fale com alguma entidade, com algum poder maior, ele tem certeza que é Deus? Não. Não tem. Esse ser, essa entidade está acima dele. E pode se apresentar como sendo Deus. Ou ele imaginar que é Deus. E não ser Deus. Percebe? Pode ser um extraterrestre. Né? Pode ser uma entidade criada pelos próprios seres humanos. Né? Pode. Isso existe. Pode ser um ser da natureza. Pode ser um anjo, demônio. Existe o outro caminho, que é o caminho do ocultismo. O que é o ocultismo?
em base, esse termo ocultismo, às vezes as pessoas associam com magia negra, né? Não, é oculto, é escuro, tá, magia negra. Não, não é. O ocultismo simplesmente é o conhecimento que é oculto para a maioria das pessoas. Um exemplo muito simples. Você sabe como que funciona um acelerador de partículas? Física atômica, né? Está lá o acelerador dentro do hospital lá. Não, não sabe. Isso é oculto, né? Sei lá, você sabe como projetar um prédio, uma coisa que um engenheiro faz? Não. Isso é oculto, conhecimento oculto para a maioria das pessoas. Você sabe como fazer uma operação, uma intervenção cirúrgica? Não. Isso é só um médico cirurgião, que não é qualquer médico que vai saber como é que faz exatamente cada cirurgia, que cada cirurgia tem o seu mistério, tem o seu segredo. Isso é oculto para a maioria das pessoas. Percebe? Oculto significa magia negra. Significa que não é de acesso a todos. Então, o que a gente chama, de um modo geral, de ocultismo, é o estudo das leis cósmicas, ciência aquariana, né? Ou a chamada ciência estelar. Muito bem. Então, quando você faz, por exemplo, um mapa astral, você está desvendando, em tese, a ciência, as leis cósmicas que regem a sua vida. Tem um vídeo que nós fizemos, eu e a Letícia, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que o título dele é O Mapa Astral é uma Prisão, exatamente nesse sentido. Por quê? Porque ele fala das leis que regem a vida da pessoa e muita gente tem o mapa astral como uma prisão, como um grande paradigma. Olha, eu sou assim porque meu planeta está em tal lugar. Né? Não, eu sou de tal signo. Eu não consigo ser diferente. Eu sou assim porque eu sou de tal signo. Não. Então, a ciência aquariana, o próprio princípio aquariano, traz um pouco de rebeldia. A gente tem que buscar transcender. Transcender. Né? Então, o que o ocultismo traz são as leis. A gente vai estudar as leis. Né? Então, é aquela história. Você vai estudar o quê? As caixas, as camadas da cebola. Né? Só que você não deve ficar preso nisso. Você deve buscar o que eu chamo de oitavas e harmônicas, sabe? E transcendendo, e subindo, e aprofundando as camadas da cebola, ok? E você entra nessa espiral ascendente e evolutiva e transcendente, se aproximando cada vez mais da fonte. Tá certo? Então, o ocultismo, ele não descarta o misticismo, muito pelo contrário. Ele abarca, ele necessita do misticismo, sabe? Mas com uma orientação, com um conhecimento, com um paradigma que seja, mas que vai te dar certeza. Então, voltando àquele exemplo que eu dei lá atrás. Se você quiser falar direto com o presidente, você fala? Capaz que fala. Possibilidade tem. Né? É infinitesimal, mas existe uma possibilidade. Agora, se você conversar com um vereador da sua cidade, você conhece, fala, vereador, olha, tem uma coisa séria, muito importante, é necessário, eu preciso falar com o presidente, convencer ele a falar com o prefeito. Te leva lá, o prefeito, ó, esse cara aqui tem uma coisa séria, importante, que vai ser relevante, vai ser importante para o presidente. Convence o prefeito, aí o prefeito chama um deputado estadual. Deputado, ó, esse cidadão aqui tem um conhecimento, é super importante, tal. Convence o deputado estadual. O deputado estadual convence, chama um deputado federal. Deputado, ó, tá, né? Esse deputado federal vai no senador, né? Aí o senador também é convencido, o senador do seu estado, né? Aí o senador vai levar, convencido, né? Vai levar para conversar com o ministro da pasta que tem a ver com o assunto que você quer abordar com o presidente. Convence o ministro. Aí você chega, aí o ministro te leva para falar com o presidente. É um caminho muito mais certo, muito mais seguro, muito mais confiável. Você vai estar falando com a pessoa certa. Entendeu? Claro que no meio do caminho você vai perceber que às vezes
algum desses intermediários aí já resolve o assunto, já é capaz de dar sequência. Às vezes não é necessário você falar com Deus, você se esforçar. Ou às vezes não é necessário fazer todo esse périplo, toda essa caminhada. Mesma coisa o ocultismo. Você quer falar com Deus, né? Então, sabe, vamos nível por nível, né? Você vai falando com os intermediários, entre aspas, os anjos. Isso aí é o básico da teurgia. O que é teurgia? Teurgia é a coisa de você falar com os deuses, com os anjos, respeitando as regras, as normas. Regras e normas são paradigmas? São. Mas elas existem para, inclusive, criar esses limites, para proteger, né? Você proteger essas pessoas que estão lá. Porque imagina, se um prefeito fosse ouvir todo mundo o tempo todo, ele não ia trabalhar, ele não ia ter reunião com secretários, ele não ia pensar na sua política de educação, política de saúde, política de saneamento básico. Não, ele ia ficar por conta de falar com o popular, que está pensando lá, às vezes, na rua em frente à casa dele. Está errado? Não está errado, mas para isso tem um chefe de obras, tem uma pessoa do departamento de obras, que ele pode ir lá e falar, ou vereador. Deu para entender? Né? Então, esses paradigmas são necessários até mesmo na nossa caminhada espiritual. Nós não podemos ficar presos, limitados. A gente tem que ousar acreditar que a gente pode, merece e deve transcender e caminhar no sentido de transcendência. Mas usando esses paradigmas, por quê? Porque os paradigmas, as crenças limitantes são bengalas, que muitas vezes a gente precisa. É muita ilusão a gente achar que não precisa de bengala. Uma roupa é uma bengala. Está frio, então eu vou me cobrir do frio. É uma bengala, concorda? Ah, não, eu não preciso ficar lá bonitão naquele gelo, né, da Islândia, por exemplo. Não, precisa de um agasalho. Óculos é uma bengala. Sabe? Nós precisamos. Ah, não, eu não quero nada artificial. Pô, a pessoa não vai enxergar direito. Remédio, quem não toma remédio, nem que seja natural, é uma bengala. Se a pessoa fala que fala direto com Deus, então ela também vai se curar, porque Deus é a cura, é a saúde plena, concorda? Então, se você toma remédio, é uma bengala. Você tem que ter consciência disso. É necessário por um período, é necessário por uma situação. Você não pode ficar preso, dependente dessa bengala. Isso não pode, né? Às vezes não tem jeito, é o resto da vida, Mas, sabe, você tem que reduzir o máximo possível do uso dessa bengala, ou ter consciência dessas bengalas. Que nem eu falando português, é uma bengala, é uma coisa limitante. Não tem jeito. Não tem jeito, é ilusão. Achar que não precisa. Percebe? Você está assistindo isso ou no seu computador, ou na sua televisão, ou no seu celular. É uma bengala. Você precisa, fora de você. Ou você vai fechar o olho e captar a energia cósmica, esse vídeo aqui do cosmos. É uma bengala. Mas que a gente tem que ter consciência disso. Que é uma bengala, né? Que é útil. E amanhã depois a gente pode não precisar. Sim, amanhã depois eu posso fazer uma telepatia, transmitir isso telepaticamente. Ou você mesmo pode acessar nos registros acásticos esse vídeo aqui. E ter uma compreensão até maior, muito maior. Porque aqui é limitado. Você não sabe o que eu penso, o que eu estou sentindo, que me levou a fazer esse vídeo. Se você entrar direto na caixa, não. Você vai ter a compreensão inteira de tudo que eu sinto quando eu estou falando essas palavras. Percebe? É isso aí. Essa é a contribuição para quem está refletindo sobre o sair da caixa, né? Que é muito importante. Né? Botando alguns pingos nos is, orientando, porque senão a pessoa também se ilude com algumas coisas, se equivoca. Então, a nossa função, a minha missão é essa, né? Contribuir, apoiar e ir orientando quem está no caminho. Certo?
Se você gostou, puder contribuir aqui com o nosso Pix, né? Meu Pix é o meu próprio número do celular. Qualquer valor é bem-vindo, isso é muito importante para motivar a gente e sustentar, né? Que a gente possa continuar trabalhando aqui com essas bengalas, né? Que a gente precisa, né? Precisa de roupa, de energia elétrica, de internet, tá certo? Precisa de aluguel, pagar aluguel, precisa comer, tudo isso é bengala, tá? Tudo isso é caixinha ainda que a gente evoluindo, né? Mudando de plano, a gente vai transcendendo. Quem sabe um dia a gente não precisa mais disso, né? Mas assim é, todos nós precisamos. Se você puder contribuir então, apoiar e motivar, vai ser muito bom. Certo? Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.